Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui retornando depois de aí 60 dias impossibilitados, 22 deles internados na Santa Casa, vocês sabem disso. Eu ainda estou em processo de recuperação, não recuperei ainda totalmente, estou em processo de recuperação, mas nós estamos encaminhando, estamos levando, e mesmo ainda não totalmente recuperado, eu entendi que, a exemplo das lives, eu entendi que era hora de voltar aqui no nosso papo semanal, ou falar com o presidente. Voltei primeiro com as lives, voltei primeiro a fazer as lives, porque as lives, vocês devem perceber, né, meio que trucado, né, meio que truque. Eu falo primeiro, me poupo bastante no início, falo primeiro, e depois os outros tocam para mim poder... O problema da Covid é exatamente a respiração. Então, para mim poder me recuperar, eu fico quietinho, no resto é trucagem de programa. Aqui no Fala com o Presidente não dá, é só eu falando, é um pouco mais difícil, então eu demorei um pouquinho mais para retornar, mas estou agora realizando, voltando a realizar, e com alegria, evidentemente, que a gente volta aqui a estar fazendo o programa Fala com o Presidente. E como como costumeiro, né, como de praxe, a gente vai falar, vai aprofundar, ou vai tentar aprofundar, pelo menos do nosso ponto de vista, né, tentar aprofundar os assuntos debatidos e discutidos aí na live. Foram dois, mas na verdade são três. Primeiro é a PEC 32. Vamos falar um pouquinho da PEC 32, para que os companheiros, sejam eles companheiros e companheiras, sejam eles servidoras ou servidoras ou não, entendam um pouquinho o nosso ponto de vista. Isso foi debatido na live, e como foi dito na live, ele traz, é um ataque, a PEC 32 é um ataque perpetrado por este governo contra o serviço público. Não é contra o servidor só está no meio. O servidor não está sendo prejudicado, é evidente que está sendo prejudicado. O fato de proibir aumentos por tempo de serviço está prejudicando, está proibindo. A Constituição proíbe, e é uma das coisas que a PEC 32, a reforma, traz, né? Já está prejudicando o fato de não ter, por exemplo, mais a obrigatoriedade de fazer concurso, e não fazendo concurso, poder contratar pela CLT da forma da CLT, quer dizer, se não gostou, manda embora, etc. É outra, quer dizer, é uma forma de atacar, não acabou com a estabilidade, não proibiu a estabilidade, o que quer dizer que os servidores que lá estão continuarão sendo servidores. Vão ter prejuízo? Bom, se não vai ser mais ninguém contratado pelo Estatuto e há o Instituto da Previdência própria, não vai ter quem sustente as aposentadorias futuras. É evidente que atinge os servidores públicos, mas esses servidores não deixarão de ser servidores, continuarão sendo servidores até a sua aposentadoria. Prejuízo vai ser sempre financeiro. Não vai ter aumento por tempo de serviço, não vai ter plano de carreira, isso são prejuízos financeiros, atacam financeiramente o trabalhador atual. Evidentemente que ao longo da história, porque esse governo não vai durar para sempre, e essa situação
de perseguição aos trabalhadores públicos não vai ser para sempre também. Nós, ao longo da luta, né, ao longo da lide, podemos aí chegar a voltar a ter, com a lide trabalhista, voltar a ter esses benefícios. Ou não. Na verdade, o que se ganhou até hoje, se ganhou daqui para frente, é uma loteria. A gente vai aguardar para ver o que vai acontecer aí se a reforma for aprovada. Vai depender de muita luta para os que ficam. Mas não vai acabar, sabe, essa história de vamos mudar isso aqui, porque a intenção não é essa. Tá? A intenção não é essa. Não se iludam, porque a intenção não está presa a isso. O que esse governo, porque esses servidores que hoje estão servidores vão continuar servidores, porque o direito adquirido à estabilidade não se perde. Aliás, a estabilidade não é atacada no governo, na desreforma. Ele cria possibilidade de vir a contratar de formas diferentes. Daqui para frente, ele pode contratar pela CLT e mandar embora. Daqui para frente, ele pode contratar por tempo determinado. Daqui para frente, ele pode contratar PJ. É o que está lá. É a fragilização do serviço público. Tá? Em vez de você ter condições de otimizar o serviço público, você está esculachando com o serviço público. É isso que essa reforma pretende, instituindo o princípio da subsidiariedade. O Instituto da Subsidiariedade já existe juridicamente, ninguém está instituindo. A solidariedade, o Instituto da Responsabilidade Solidária já existe. O Instituto da Responsabilidade Subsidiária já existe, atinge o serviço público ou o poder público de forma subsidiária nas suas responsabilidades. O contrator, ele tem uma responsabilidade, contratou alguém para fazer determinado serviço, ele tem uma responsabilidade subsidiária por aquele serviço. Quer dizer, se a pessoa o contratado não cumprir e o poder público não tiver fiscalizado, não cumprir alguma obrigação, por exemplo, o pagamento, o recolhimento do fundo de garantia, e a prefeitura não, o poder público não tiver fiscalizado isso, ele vai responder. Porque isso está previsto no contrato. Ele vai responder solidariamente. Se ele tiver feito a lição de casa e fiscalizado essas condições no contrato, se o contrato prevê isso e ele estiver fiscalizado, ele não responde solidariamente, só subsidiariamente. Ou seja, a responsabilidade dele é fazer com que o contratado não faça isso. Não descumpra a lei. O que essa desreforma está preconizando é a instituição da subsidiariedade como princípio. Então, além de todos aqueles 5 princípios da legalidade, da publicidade, vai ter a subsidiariedade. E nesse ponto, como no princípio da subsidiariedade, o governo vai ficar como obrigação apenas com aquilo que a economia privada não absorver. Essa é a grande intenção. Quer dizer, vamos fazer educação, segurança e saúde, que é obrigação do Estado hoje, é dever do Estado, deixa de ser. Ele vai fazer como qualquer outro, esporte, lazer, cultura, que ele propicia condições disso acontecer. Ele não paga, não te fornece
gratuitamente, ele propicia condições, vai continuar, vai fazer com a saúde, com a educação, e daqui a pouco tu está pagando para estudar e pagando para ter saúde. E a mesma coisa com a segurança. Eu já ouvi falar, inclusive, de intenções de terceirizar a segurança. Olha o absurdo. Terceirizar a segurança. Esse é o risco que se corre com essa reforma, com essa desreforma administrativa. Essa é a proposta desse governo. Esse governo que não tem moral para fazer nada disso, mas é a proposta desse governo. E esse é o risco que você corre. Cidadão, não servidor público. Cidadão em geral. Esse é o risco que você corre. De deixar de ter saúde, educação e segurança como dever do Estado. É um dever subsidiário. Se não tiver ninguém para fazer, ou aquilo que não interessar a economia privada a fazer, vai passar para o governo. E aí ele contrata, onde tiver necessidade, onde não der lucro para a economia privada, ele contrata pela CLT e o governo vai fazer mal e mal. Mal e mal. Isso é tão verdade que hoje a intenção dele é aparelhar o serviço público, que hoje ele tem condições de nomear 6 mil funcionários de livre provimento, da forma como ele bem entender. A partir da reforma, se aprovada do jeito que está, vai ter 90 mil. É brincadeira. Ele vai contratar, ele vai nomear a torta e a direito. Quer dizer, as chefias que ele pretende, tantas críticas que ele fez com relação ao aparelhamento do PT, das administrações anteriores, é exatamente o que ele quer fazer, só que ele quer fazer institucionalmente. Ele quer fazer nomeando servidores de confiança. Isso é o que a reforma vai trazer. Não traz economia, não traz... pelo contrário, vai gastar mais. Vai poder contratar sem concurso público e de forma de confiança mais servidores, muito mais servidores. Mais de 10 vezes mais do que pode hoje. Esse é o absurdo que é essa reforma administrativa, que ele preconiza como salvação da pátria, como preconizou o Instituto, a reforma da Previdência e outras reformas, a reforma trabalhista, que não foi ele que fez, mas que ele pegou e preconiza como salvação, que ia criar emprego, que, enfim, tudo mentira, tudo para enganar vocês e tirar da classe trabalhadora o condão de decidir os rumos que quer tomar. Essa aqui é a verdade. E a gente vai continuar um pouquinho mais aí no próximo bloco.